Cavaleiros do Zodíaco teve várias tentativas de continuação. E o que acontece é que uma delas foi um filme chamado Prólogo do Céu, que apesar de ser muito bonito visualmente, foi um fracasso de bilheteria. Mas os conceitos do Kurumada, do autor de Cavaleiros do Zodíaco, que ele utilizou para fazer esse filme, ele pegou e retomou para fazer um mangá próprio, com controle total para criar sua própria história. Então, para entendermos um pouco Next Dimension, temos que entender o filme Prólogo do Céu, e eu vou comentar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, de o que é Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, que não é a última saga de Cavaleiros do Zodíaco, mas sim uma saga que se encerrou recentemente, que durou realmente quase não, durou eu ia dizer uma década, mas durou quase 20 anos, e que ela encerrou agora para dar início a uma nova etapa de histórias. Então vem comigo aqui o Luiz, do Monstros e Aventuras, não sei o que é Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, né? Então, vamos nessa. Em primeiro lugar, a Prólogo do Céu foi um filme lançado em 2004, e que a ideia básica é que ele se passaria depois da saga de Hades, que a gente já pegou e deu uma explicadinha aqui no canal, diga-se de passagem. E o que ocorre? Nesse filme, nós temos Apolo, que é colocado como o deus do sol, e Artemis, colocada como a deusa da lua, vindo para a Terra substituir a deusa Atena, porque teoricamente ela teria feito crimes contra os deuses, e eles estariam substituindo ela como no domínio do santuário. E o que acontece é que os heróis que a gente conhece não aceitam isso e vão pra porrada, e tem que lutar isso contra os anjos solares de Apolo. E o que acontece é que o Seiya de Pegasus, devido aos danos que ele recebeu na batalha de Hades, ele está conseguindo de jeito usar os seus poderes. E isso ocorre ao longo do filme inteiro até ele conseguir pegar e atingir o seu poder. Sendo que o filme em si, ele não tem um final, se encerrando quando vai começar a batalha contra Apolo. Nós vemos o que acontece, nós somos jogados no meio, onde é mostrado que Apolo apagou a memória de todo mundo, então temos uma realidade alternada, onde os cavaleiros têm que recuperar novamente suas memórias, inclusive a própria deusa Atena, e que por isso é Prólogo do Céu, porque você teria uma grande saga contra os deuses celestiais, né, e aquele teria sido o filme 1 para iniciar isso. Então, só que o que ocorre? O filme foi um fracasso de bilheteria, o Kurumada, o autor de Cavaleiros do Zodíaco, brigou bonito, dizendo que jogaram um monte de conceito fora, e até onde sabemos, basicamente jogaram vários conceitos fora. Se ia ser melhor o sucesso ou não os filmes com aquele conceito, bem, a gente não assistiu esse filme não feito usando esses conceitos, então não dá pra dizer isso, né? Porém, ele pegou, e o que ocorre? Mesmo antes de fazer o filme, ele já tinha pego e feito um mangá de 8 páginas, mostrando aquilo que seria um epílogo, melhor, um prólogo do próprio filme, né? Que seria um dos anjos solares, chamado Ícaro, pegando e sendo libertado, porque estaria numa prisão, e a ideia básica é, você vai servir o Apolo de novo, certinho, que a gente perdoa seus crimes. O que acontece? No final das contas, ele pegou e retomou esses conceitos para ele e foi criar a saga dele 2 anos depois, que é o Next Dimension. Então, ao mesmo tempo, ele criou 2 sagas. Foi o Next Dimension, que é a continuação direta de Cavaleiros do Zodíaco, e 2, ao mesmo tempo, ele liberou para uma outra mangaka que estava sobre o comando de um outro mangaka sobre o mangaka fazer o Lost Canvas, que é uma saga que também pegou, ganhou história e tudo mais. A ideia básica é, enquanto ele faz no século XVII, a história no século, uma aventura no passado, no século XVII, onde aconteceram as aventuras de Cavaleiro Zodíaco, a gente teria um universo paralelo, enquanto isso, com liberdade total para o que teria acontecido ser em uma outra linha do tempo. E como assim, Luiz, viagem no tempo? Mas não era para ser uma continuação? Então, vamos entender o bagulho. No mangá Next Dimension, a ideia é que você não tá apenas com feridos, ele está morrendo devido ao ataque de Hades, completamente consciente, e só o poder da deusa Atena tá segurando os ferimentos dele. E a gente poderia até pensar, nossa, mas o escudo da deusa Atena, que é capaz de deter qualquer ataque, não poderia reverter esse poder? Gente, o poder direto da própria Atena não tá conseguindo segurar o poder do Hades. Então, mesmo o escudo, e por si só, não conseguiria pegar e deter de tão poderoso que foi esse ataque na própria alma do Cavaleiro de Pegasus. Então, o que acontece? Ela vai subir o Monte Olimpo para conversar com a sua irmã Artemis e tentar convencer ela a voltar no tempo
para conseguir pegar e destruir a espada do Hades, já que como ela não foi usada nesses 200 anos, teoricamente seria uma alteração que quase não teria mudança no presente, apenas afetaria que o Hades sem a espada não conseguiria dar os ataques contra o Seiya e assim ele não seria ferido, né? Porém, além da Artemis dar uma bronca tremenda porque ela queria mudar o fluxo do tempo, diz, então, eu não controlo o fluxo do tempo, quem controla é o Cronos, né? Então, o que acontece é que o Cronos acaba arremessando a deusa Atena no passado, acaba, inclusive, enganando a deusa Atena. Então temos os Cavaleiros do Zodíaco indo pro passado para salvar a deusa, inclusive para evitar um colapso temporal. Já que acontece, como a deusa Atena foi enviada pro passado, a deusa Atena que deveria existir naquela época não apareceu. Então existe um caos naquele período. E o que acontece é que os Cavaleiros do Zodíaco têm que lidar com 4 camadas de ameaça, os nossos heróis, para poder pegar e resolver tudo isso. Em primeiro lugar, os Cavaleiros de Ouro do passado, né, que são os mais poderosos de Atena, porque eles não estão convencidos, tipo, eles vão ter que convencer cada um deles de que eles são viajantes do tempo. E isso num período onde temos a ameaça do Hades, então ninguém tá acreditando neles. Então, vai porrada, e ao mesmo tempo eles têm que segurar e fazer golpes de alta precisão, por causa que se eles matarem algum cavaleiro de ouro do passado, eles vão desfalcar o exército de Atena, que vai ser prestes atacada pelo exército do Hades. Que é então a segunda camada de ameaça, os guerreiros do deus Hades desse período, pegando e atacando Atena. Inclusive é colocado, né, que como Atena é um bebezinho, o poder dela não tá tão forte assim. Então a barreira de poder que protege o santuário da deusa, que dificulta os guerreiros externos entrarem, não está funcionando direito, né? Então, isso gera vários problemas. Ao mesmo tempo, nós temos, o que acontece? Como o tempo está sendo modificado e de forma brutal, já que a Atena pode perder a guerra, essa distorção temporal possibilita que o 13º Cavaleiro de Ouro, que tinha sido apagado da existência pelos deuses, ele aproveita essa distorção dimensional para tentar voltar e se estabelecer como novo senhor do santuário para assim tentar dominar o mundo, né? Então temos uma divindade menor basicamente voltando para tentar dominar o santuário. Temos os Cavaleiros de Hades atacando, temos os Cavaleiros de Ouro para serem convencidos, e ainda por cima, enquanto isso no presente, a gente tem aquele anjo que eu falei no início, o Ícaro, pegando e tentando matar o Seiya, né, para pegar e ajudar a coisa, e o pessoal tentando que sobrou no presente tentando defender o Seiya nesse processo, sabe? Então, fora isso, a própria distorção dimensional do Cronos começa a ficar cada vez pior, né? Então você simplesmente tem que saltar em algumas regiões e desviar de alterações temporais para não ser morto ou enlouquecido justamente pela realidade se distorcendo ainda por cima. Então, tudo isso acontecendo simultaneamente, né? Então, nós temos a questão básica, como eu disse, né? Como os heróis também estão se controlando e também estão numa distorção temporal, os poderes deles não estão tão fortes assim, né? Então a gente não tem novas camadas de poder de cada um dos heróis. A gente vê, na verdade, um altíssimo grau de refinamento de controle dos poderes deles, né? Mas sem despertar habilidades novas, né? Existe a questão também, né, de que, nossa, mais uma batalha de Hades contra os outros cavaleiros, né? Então, será que isso não acaba não ficando chato? Isso é utilizado, em certa parte, um pouco, só que do outro lado, a gente não apenas vê cada um dos Cavaleiros de Ouro do passado, mas com isso a gente conhece um pouco mais da linhagem de cada um dos cavaleiros, de quem usou as armaduras do passado, a ideia de itens secretos e mesmo armadilhas secretas escondidas, né, que com o tempo foram perdidos, criados pela deusa Atena, justamente para destruir divindades, né? Então a gente conhece finalmente aquilo que a gente pouco conhecia do santuário, que a gente só via em realidades alternativas, a gente nunca via, e no principal, como é que é o bagulho, a gente finalmente sabe como acontece, como é as coisas. Não que todos os cavaleiros sejam detalhados, tem cavaleiro que apenas dá um oi e quase desaparece na história, no passado, sabe? Tem outros que são muito interessantes, como o Deadpool de Câncer, né, que é o Contador da Morte, que ele acha almas perdidas para poder pegar e encaminhá-las para o mundo dos mortos. Acho que um dos cavaleiros mais interessantes, na minha opinião, um dos meus favoritos, aqueles do passado, sabe? E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Fora isso, já vale, na minha opinião, pela parte inicial da luta contra os cavaleiros, contra alguns guerreiros da Artemis, para
quando a Atena pega, sai do santuário da Artemis, e tem gente, e a suma sacerdotisa quer eliminar aquela deusa para evitar qualquer problema. Então temos os cavaleiros lutando para defender a Atena nesse período, e eu acho bem bacana, sabe? E o que acontece? Recentemente foi encerrado esse arco, não é spoiler, porque é Cavaleiros do Zodíaco, dizer que no final eles conseguiram voltar pro presente e o Seiya foi salvo da morte, né? O X é como eles conseguiram resolver esse bagulho, essa bagunça toda que se formaram, no qual eles não faziam a mínima ideia de metade daquilo que ia acontecer, né? E o que ocorre? No final dessa história, ocorre a mesma coisa que no final do filme Prólogo do Céu, que é a ideia, finalmente aparece o Apolo, que pune Atena, no caso de forma bem mais justificada, porque ela quase destruiu o espaço-tempo. Ela pune ela e os cavaleiros dela, apagando as memórias dele e eliminando a existência do santuário da Terra. Então, fica a grande pergunta, né, de como vai ser a próxima saga agora. Inclusive teve gente dizendo, acabou Cavaleiros do Zodíaco, teve um final triste, melancólico, porque eles não são cavaleiros, ela perdeu a divindade, e a questão. Gente, uma coisa importante, os Cavaleiros do Zodíaco, eles protegem a Terra contra as forças do mal, e que envolve espíritos malignos maiores ou menores. Se não tem mais Atena, não tem mais os guerreiros defendendo a Terra, mesmo sem aqueles principais grandões que acabaram passar, que é o Hades e o Poseidon, que eram os maiores, tem um monte de entidade maligna que agora não tem mais freio e pode atacar a Terra livremente nesse período, sabe? Então, e agora? Como vai fazer um mundo sem os Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Além disso, o Apolo é mostrado como bem sombrio e não gostando da humanidade. Se ele simplesmente substituiu a Atena, é quase uma ditadura que ele vai implementar no planeta inteiro, né? Então, não vai ser um ambiente legal. Então, não precisa ter nenhuma ameaça grande externa contra as pessoas. Não, é simplesmente o mundo tá o caos sem os Cavaleiros e eles vão recuperar as memórias para lidar com esse caos. Então eu estou muito ansioso justamente pela continuação de Next Dimension, que ainda não tem previsão de anime. Houve sim vazamentos de alguns materiais, de algumas tentativas de da Toei para patrocinar a produção de uma animação de justamente dessa saga de Cavaleiros do Zodíaco em anime, não sei se na forma de seriado ou na forma de filme de animação, que também agora filme de animação tá fazendo bastante sucesso, diga-se de passagem, né? Inclusive eu assisti todos os recentes do Dragon Ball no cinema, sabe? E ansioso pelos dos Demon Slayer. E aqui, dando só uma noção geral do que é o Next Dimension, que foi publicado a maior parte no Brasil, recentemente finalmente foi concluído, e então tá faltando basicamente alguns volumes para virem pro país para poder pegar e concluir finalmente a saga, né? E eu quero saber se vocês já leram, o quanto animado vocês estão para ter em algum momento uma saga futura adaptando Next Dimension. Coloca aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo, falou!